Eu vou-vos contar uma história que é a nossa história. Nós não começamos quando nascemos, nem acabamos quando morremos. Porque de dia à estrela ao passo nos separa lumes da mesma luz que dispersou na casual explosão do nascimento entre a noite que foi e há de ser a glória solar do pensamento. Os átomos que eu sou feito hoje não são os átomos que serei feito logo à noite, até porque almocei um peixinho excelente ali no restaurante. Os átomos serão diferentes. O que é que a gente celebra no dia dos anos? É o corpo. A minha mãe disse-me que eu nasci enfesado. Quer dizer que a pele estava montada. Mas não é certamente o corpo. O que é que a gente celebra no dia dos anos? Porque não somos os mesmos, cada vez. Aquilo que nós chamamos a nós mantém-se. Que a gente celebra no dia dos anos é o dia da criação do universo. Porque todos os átomos que somos feitos já cá estavam e vão cá ficar. A única diferença é que a gente vão deixar de mover. Mas o resto fica tudo igual. E por sermos irmãos das estrelas, temos a mesma natureza. As trindades de Millet, a paz, a serenidade. No mesmo cenário, Salvador Dalí vê a guerra, a fome, a peste. Isto somos nós, a mexermos no intervalo entre o fratricídio e a fraternidade. É isto que nos está destinado. É viver entre. É a fraternidade e o fratricídio. Nós andamos cá por meio. E de vez em quando somos fratricidas, como aconteceu em 1810, fomos invadidos pelas tropas de Napoleão. Em 1810 é uma história muito pouco conhecida, de facto não conhecida. Em 1810, em 30 de janeiro de 1810, Wellington, em Viseu, ainda o exército de Macena não estava formado, mandou que todos os navios do Tejo, Mondego e Douro fossem armados, fossem registados, e é por isso que os nossos navios têm aquele número, e postos à ordem de um oficial de marinha. As ordens de Macena eram ocupar o Tejo e Lisboa, que traziam um regimento de fuzileiros. E acontece que nós tínhamos feito as linhas, mas as linhas não acabavam em Alhandra. As linhas prolongavam-se pelo Tejo, porque o general Macena, quando chegou por aqui e pôs o quartel-general em Abrantes, aqui o corpo do exército de Renier, havia um general e um coronel que informavam o pensamento. O general chamava-se Sainte-Croix, o coronel Pelé Closo. E o general Sainte-Croix, à vista quanto à realidade das linhas, disse: o que o senhor tem que fazer é requisitar tudo quanto seja estaleiro e carpinteiro naval, fazer navios, embarca-se a tropa, vamos até Lisboa em 2 dias, ocupa-se Lisboa e diz-me textualmente isto: e eles que fiquem a morrer nas linhas de fome. Porque, entretanto, tinha havido esta coisa da política da terra queimada. Com um canhão à proa e outro à popa, as embarcações do Tejo, as chamadas canoas do Tejo, bombardearam sistematicamente as forças francesas. E há um acaso de uma sorte muito grande, que é, no dia 12 de outubro de 1810, andava o Sr. General de Saint-Cyr, em frente a Vila Franca, a inspecionar os mochões, porque, não sei porquê, mas os cavalos tinham que desembarcar uma noite. E os mochões ali eram o sítio adequado. E ia o senhor a cavalo, com a sua escolta,
E estão a ver ali, aqui, as canoas do Tejo a bombardear entre Vila Franca e Alhandra aqui. E, com grande da sorte, as munições destas embarcações, que eram as embarcações do Tejo, eram embarcações de marinha, eram duas bolas ligadas com uma corrente, que rodavam e cortavam os mastros. Naquele dia, o general Sancy, para a nossa sorte e azar dele, aquela coisa foi a rodar e a cavalo o senhor foi cortado pelos rins. Nesse dia, passados 2 dias, o general Wellington faz uma ordem de serviço só diz isto. Anteontem morreu um grande oficial, o general francês, o general Sancy. Não deu mais ordem naquele dia. Mas o coronel Pelé Clouzot, que tinha como ideia que não vamos nada por Tejo abaixo, mas vamos fazer um ataque em Arite e passar para o outro lado das linhas, escreve isto no diário. Como a vida muda e como as coisas da fortuna. Eu não mostro aqui a parte do diário dele, que nesse dia começa assim. Não se deve dizer mal dos mortos. Não estão a ver que a relação era uma coisa muito amigável entre os dois. O coronel Pelé Clouzot, às tantas, teve a desgraça de ter que dizer, foi como emissário do Marechal Massena, dar a triste notícia ao Napoleão que tinha perdido a guerra. E este coronel Pelé Clouzot é curiosíssimo porque depois vamos encontrá-lo em Santarém por causa daqueles mísseis com greve. Os mísseis com greve foi ordenado ao Wellington que os testasse na guerra da Península. Ele não gostava nada dos mísseis com greve. Não gostava mesmo nada. Aliás, hoje é muito censurado na história militar porque logo que foi chefe de Estado-Maior-General britânico e, especialmente, o Primeiro-Ministro, proibiu terminantemente a investigação em mísseis. Porque não era uma arma de gente. E ele é muito censurado hoje, porque se tivesse havido esta investigação, a Primeira Guerra Mundial não teria sido aquele morticínio, porque não era possível ter uma guerra estática. Mas ele foi ordenado pelo governo utilizar mísseis com greve. E acontece que a gente pode ler do diário do Sr. Pelé Clouzot que às tantas, no dia 16 de novembro de 1810, estava o coronel aqui com o general Renier a preparar uma visita de inspeção ao Corpo de Exército do Marechal Massena para o dia 18. E nessa noite, Santarém foi bombardeada e incendiada com mísseis com greve. É das primeiras vezes em que há mísseis mar-terra utilizados. Aquilo eram foguetes de ar, foguetes de festa, não é bem, mas foguetes guiados e tinham uma cabeça incendiada. E o Pelé Clouzot diz, é uma arma terrível, não faz barulho, claro que como era francês, diz, a gente em França também tem umas coisas parecidas, mas isto é uma arma terrível, não faz barulho, incendeia tudo, e a gente não sabe de onde vem. E escreve no diário aquilo que é a rendição mental das tropas de Massena. Ela é quem prepara o pensamento do Marechal. E escreve isto no diário. No Trambolhon, le general. O general é um general de 4 estrelas. O comandante do Corpo de Exército é o general Renier. Eu e o general trememos de medo. Se um general de 4 estrelas treme de medo, já não há lugar para o soldado. Esse dia é o dia da derrota de França. E esta foi a Batalha do Tejo. A Batalha do Tejo deve-se à coragem e ao mérito dos portugueses, quer barqueiros, quer de algumas terras, como as chamou. Mas deve-se sobretudo ao gênio do Wellington, que fazia a guerra com o que tinha. E o que ele tinha era portugueses que eram capazes de fazer a guerra no Rio. Porque senão uma cena, em Abrantes tinha 400 embarcações que estas
embarcações da Marinha do Tejo incendiarem. Porque senão tinha ido Tejo abaixo e a história teria sido de outra maneira. Mas foi assim como foi. E aqui Santarém é o dia da rendição mental. Porque um general de corpo de exército não pode tremer de medo, está a tremer de medo, já acabou. Mas era o que aconteceu nesse dia. Mas aqui Santarém tem uma relação muito grande com o rio. Mas claro que em todas as terras portuguesas aconteceu uma fase em que os portos atraíam as pessoas para a via da água e para o mar. Hoje, os portos impedem as pessoas de chegar à água e encerraram a via da água. Havia nas estradas do Tejo uma enormíssima atividade. Há uma descrição fantástica de Santarém, feita para Laura Junot, quando era embaixatriz, que ela gostava muito de ir às escalas da Rainha a banho, e para ir vinha de barco até Santarém e ia até às Caldas. Quando voltava até Santarém e ia até Lisboa de barco. Era assim que se fazia. Porque o barco à vela, agora há esta coisa maluqueira das bicicletas. Eu quero ver o pessoal a vir lá debaixo da ponte, cá para cima, de bicicleta. Não só faz muito CO2, como fará muitos outros gases dependendo do que eu almoço. Mas pronto. Mas se vier de canoa aquilo, da canoa do Tejo, a impressão de CO2 é zero. Porque aquilo anda com a energia mais abundante que há no universo, que é a energia gravítica, ou seja, marés, que chegam aqui ainda pouco, mas já chegam, e com o vento, que é uma forma de energia solar. Bom, que isto era o que havia para transporte na via da água. Havia 3.600 embarcações. E em 1860 passou a chamar-se Marinha do Tejo. Em 2006, isto era o que havia de embarcações de Marinha do Tejo, à volta de 40, foi recriada e no dia 28 de julho de 2008 foi reinserida como polo vivo do Museu da Marinha, com o livro de registro que está no Museu da Marinha. Se quiserem ver o maior espetáculo do mundo, então às 10 horas da manhã, no dia 18 de julho, que é o dia da Marinha do Tejo, no Cais das Colunas, em Lisboa, e verão as 80 embarcações que hoje existem, 13 das quais construídas no século XX. São todas de madeira, e devo dizer que a gente, por mais fantástico que sejam os barcos de fibra de vidro, a gente chama os tupperwares, porque se aquilo é plástico e não mete água, só pode ser um tupperware. Nós dizemos isto com amizade. Navega. Toda a gente navega é com amizade. Mas, a partir desse momento, foi reiniciada uma caminhada que é curiosa, porque até velas tingimos. As velas dos portugueses não eram brancas. As velas dos portugueses eram ocre ou cor de ferrugem. E quem não me acreditar, leia um poema de Catullus, 89 a.C., e às tantas diz lá. E lá vêm as velas de cor de ferrugem da Ibéria. E eram cor de ferrugem porque, como há muita umidade e há calor no verão, formam-se muitos fungos nas velas. E as velas duram menos tempo. De modo que eram tingidas com uma variedade de ocre, que é o almagro, ou com casca de pinheiro. Mas não eram brancas. E nós passámos então a ter a Marinha do Tejo. Aqui está o Sr. Secretário de Estado, com o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior, sentado na cana do leme com a mão na escota da vela, e também não havia assim muito vento. De modo que o Sr. Secretário de Estado disse ao Sr. Almirante, o Sr. Almirante diz aqui no programa que a gente devia estar na doca da Marinha ao 4:45. E diz-lhe o Almirante de imediato: Sr. Secretário de Estado, eu vou à vela, se chegar hoje, chega a horas. Portanto, é uma vida demorada. É uma vida demorada. E é a vida do nosso Portugal. É isto.
Fazemos aquilo que temos e depois outro grande espetáculo é a Real Regata de Canoas, em 4 de outubro, porque no Tejo havia uma regata constante. Não se corria nem pela honra, nem pelo troféu. Corria-se todos os dias e a toda a hora pelo almoço e jantar da família. Porque quem chegava primeiro é quem ficava com o frete. Portanto, aquela coisa que agora é noticiada, enfim, parou. Dizendo o casco está a ser construído em grande segredo. Bem, a primeira coisa que esta gente fazia, quando construía uma embarcação, era tapá-la de toda a maneira efetiva e ficavam a guardá-la para ninguém ver como é que era o casco. Porque o primeiro a chegar almoçava, o segundo já não. E nós fizemos nesta têmpora. Depois, entretanto, fomos colonizados e a maior parte de nós assimilados. Mas esta gente ainda não foi. E é com isto que teremos que renascer. No dia 4 de outubro, à volta disso, que as pessoas trabalham, tem que ser um fim de semana. Às vezes em quando é 5 de outubro, mas pronto. 4 de outubro, a Real Regata de Canoas, que começou, foi a primeira regata desportiva entre estas pessoas em 1845. De modo que este ano fazemos a 170ª primeira. E é muito engraçado porque hoje as regras de uma regata são um livro deste tamanho. As regatas daquela altura eram uma coisa de A4. Eram 14 artigos. O último dizia: da decisão do júri não há apelação. Portanto, toda a gente ter a certeza está com 2 L's, um C e um C. E depois estão a ver o ambiente que estas pessoas sabiam de ler e escrever. Então o júri só aceita reclamações por escrito meia hora após o fim da regata. Não que apareciam assim grande. E aquelas coisas, por exemplo, que hoje é proibido fazer, roubar o vento ao parceiro. Mas é claro que se rouba o vento, é para a gente chegar primeiro, então, claro que tem que roubar o vento. Não é? Quando a gente passa pelo lado do vento, o outro fica sem vento, para. Desliga o motor, para. E nós fazemos isto em honra a este passado que aconteceu por aqui e aconteceu também por Santarém. De modo que eu espero que um dia Vossa Excelência tenha uma embarcação aqui, mas não importa ficar com a minha, é aquela muito amarela, estão a ver? Chama-se Ana Paula, que é de 1947 como eu, e chama-se Ana Paula, porque era, a senhora deve estar percebida, eu não conheço, por acaso estava muito conhecendo, porque era o nome da neta do senhor que a construiu, e era a canoa, era a embarcação do Conselho de Administração da Party & Son, que era um grande estaleiro que havia em Lisboa. E agora, esta conversa do ter, a gente é que toma conta das coisas. Não é? Esta conversa do ter, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo. É a canoa que agora me tenho. Não é eu, não sou eu que tenho a canoa. Mas dá estas coisas fantásticas. Não te venham ver, porque existiu uma batalha do Tejo, existiram muitas batalhas do Tejo. Eu agora estou em Casal de Cinza, vou mesmo escrever isto tudo do princípio ao fim. E nós devemos ter corrido de determinada maneira a estas embarcações e aqui a Santarém. Foi aqui, no dia 16, que os franceses de facto arriaram. O general de 4 estrelas e o coronel de Estado-Maior de Macena tremeram de medo. Por isso, da Marinha do Tejo, voltamos àquilo que é a nossa natureza. E na nossa natureza, entre fraternidade e fratricídio, o que é que a gente quer? É saber o futuro, porque é o desconhecido. E graças a Deus querem isso, porque me contratam muitas vezes, que é para saber o que é que tem aí. É verdade, consigo ganhar dinheiro com isso. Que é saber o que é o desconhecido. E como é que a gente faz para saber o que é desconhecido? Fazemos representações, ou seja, modelos da realidade. A primeira representação que fizemos
da realidade deve ter sido o gesto, para avisar uns aos outros. Depois foi a fala, talvez o gesto e a fala. E depois demos um avanço imenso quando foi o desenho. O desenho trouxe a geometria e trouxe esta coisa fantástica que é a escrita. O Voltaire chamava a escrita a pintura da música da voz. E é verdade. Tivemos aqui a ver várias pessoas a recitar, tinham a pauta à frente, música da voz. Mas é desenho. E com desenho enfrentámos muitas vezes o que era o futuro. Que, de acordo com o personagem do segundo casamento da senhora Douglas, que há um personagem que falou, o que é isso do futuro? E ele diz, o futuro é o passado que sai por outra porta. E é verdade. Nós estamos aqui, há estas portas. O futuro somos nós. A razão é simples, não há outros. Se a gente sair para as portas que estão aqui, é igual ao passado. Mas se a gente abrir outra porta, está lá o futuro. De vez em quando há uns parceiros que abrem outra porta. Um deles é este senhor chamado Príncipe Piotr Kropotkin, Alexeyevich, acho que é. Em 1902 este senhor escreve, é o único livro que ele escreve diretamente em inglês e escreve-o logo, praticamente a seguir à teoria de Darwin da evolução. Ganha o mais adaptado e o mais forte. Está completamente demonstrado que é assim. Só que este senhor descobriu uma coisa. Isso é rigorosamente verdade. Quando a gente escreve as equações, ganha o mais forte e o mais adaptado, a gente muda um bocadinho as condições à volta, o mais adaptado e o mais forte morre e desapareceu. O que este senhor Kropotkin diz é a evolução à la Darwin está mais que estabelecido que ser verdadeiro. Agora, há um método muito mais avançado de cooperação, muito mais avançado de fazer evolução, que é a cooperação. Mutual aid. Uma espécie tem tanto mais sucesso quanto maior for a capacidade dos seus seres individuais cooperarem entre si. É o que este livro diz. É alguma vez ensinado? Estão a ouvir falar dele pela primeira vez. No entanto, seria possível caçar leões se cooperassem? Não é possível caçar elefantes em manada. Só o elefante sozinho. Quer dizer, caçar caça-se. O que também fica caçado, não dá muito jeito. Mas esta cooperação como fator de evolução, nós vamos aqui ver este fator de evolução. Isto não é nem amor, nem simpatia, não é isto. É um instinto. E algumas espécies têm esse instinto, que é os seus seres individuais cooperam entre si. Sempre que o fazem, essa espécie tem um enormíssimo sucesso. Olhem para o sucesso. É do Polo Norte ao Equador, do Equador ao Polo Sul. Habitamos o planeta todo. Porquê? E saímos para fora do planeta. Quando põe um astronauta em órbita, está a humanidade toda a trabalhar com ele. Toda. Não há volta a dar. Mas isto é um instinto que foi sobrevivendo. Portanto, há duas evoluções. Há lá Darwin, que é muito primitiva, e há lá Kropotkin, que é um método mais avançado de evolução. Nós vamos ver como é que funciona. Suponham que isto são seres individuais. Se agora começarem a cooperar e a interagir, a gente vai representar isto como uma linha. E às tantas, à medida que o número de linhas vai aumentando, o que é que acontece? Acontece esta coisa, que é cada elemento dos que lá estão vai estando ligado a cada vez mais elementos. De modo que o tamanho do maior agrupamento, ou seja, com quantas pessoas eu estou ligado, dá um salto às tantas. Nós, em física, chamamos a isso mudança de estado. É a água líquida que passa à água sólida. Não é possível explicar as propriedades do gelo pelas propriedades da água líquida. Mas acontece que no gelo todas as moléculas estão ligadas. Esta mudança de estado chama-se, no caso da biologia,
No nosso caso, chama-se uma mudança de comportamento, um comportamento emergente. Foi o que aconteceu nos nossos neurónios. Começaram-se a ligar mais e passámos do símio para a gente. Se o meu amigo Pedro Bandeira Freire fosse vivo, que presta aqui a homenagem por não estar aqui connosco, diria: todos temos a nossa anatomia, a uns fica melhor que a outros. Esta é um comportamento que vem lá por baixo. E depois o que é que nós fizemos? Nós depois continuamos. E foi por isso, à procura de maior cooperação, que nós inventámos esta rede de estradas. Foram os romanos, isto não são as estradas da União Europeia, são as estradas do Império Romano. Que é, o que é que deu origem a isto? Olha, curiosamente, o número de pessoas ligadas aumentou imenso. Deu origem a uma moeda única, que foi o sestércio, que era válida da fronteira da Escócia ao sul do Saara, do Cabo da Roca, ao fim da Turquia. E nunca ninguém foi expulso. Exatamente. Este mundo foi assim até 1400. E depois nós, os portugueses, tivemos o gênio de fazer a descoberta, não os descobrimentos. Os descobrimentos, ir daqui para além, foi uma coisa. Mas o que os portugueses tivemos, a coisa genial foi de descobrir que só há um oceano. Bartolomeu Dias descobre que o Atlântico está ligado ao Índico, o Albuquerque do Índico com o Pacífico e o Fernando Magalhães o Atlântico com o Pacífico. Só há um oceano. E não deviam ser proibidos os museus do descobrimento. Porque isto é o que vai ser ensinado daqui a milhares de anos. Quando desta civilização não se soubesse tanto como sabe da egípcia, Portugal vai ser ensinado aos meninos da escola porque fez a descoberta. Estão a ver, entre as estradas dos romanos para a cooperação e as estradas do mar dos portugueses vão quase 2000 anos. Porque estas descobertas não é todos os dias. Aquela coisa de dizer, hoje está um acontecimento histórico. Cada vez que alguém diz, isto é um acontecimento histórico, dá-me vontade de fulminar. Mas pronto, é só feitiço. Mas esta unidade do mar, esta foi a nossa grande descoberta. E se quiserem ter a prova, sem estarem ao trabalho, de comprar livros sobre a globalização, que acho um desperdício, vão até ao Museu Nacional da Arte Antiga, acho que aos domingos de manhã em 10 borla, e vão olhar com atenção para a pintura da nau que está nos biombos na mar. E o que é que vêem lá? Vêem gente de todo lado, vêem europeus de todo lado, vêem árabes, vêem judeus, vêem índios do Brasil, está aqui um judeu doctor, vêem índios do Brasil, vêem africanos de todo lado, vêem hindus, vêem indochineses, vêem chineses, em terra está os japoneses. A gente tem ciência quando quer provar um fenómeno, tira uma fotografia. Isto é a pintura da primeira fotografia de toda a humanidade. Estão lá todas as raças, tirando os esquimós. De resto, esta é a pintura da descoberta dos portugueses. E esta pintura é da nossa descoberta. E é por isso que a bandeira da Baía do Tejo é toda azul, só há um oceano, é encimada para a esfera armilar e pela nação que fez essa descoberta são as armas dos portugueses. Os portugueses somos do Ocidente, íamos buscando terras do Oriente. E foi atrás disto que nós fizemos a grande descoberta das estradas do mar. A descoberta. E passaram centenas de anos, até que o gênio americano inventou as estradas do ar. E para as estradas do ar, passámos todos a ser desejados. Isto é em 1939, a Panamérica, que voava orgulhosamente para Lisboa, numas coisas fantásticas que chamavam estes climas. Eu, quando era garoto, eu não me lembro de ver, quando andava no Liceu de Gil Vicente. Fui da Guarda para lá estudar.
Com as estradas do ar, o número dos nossos vizinhos aumentou imenso. As pessoas que ouvir o Zévola são minhas vizinhas. Quando havia só estradas de terra e do mar, não eram. Morriam por caminho e matavam toda a gente. Hoje, metem-se no avião, em 20 horas, estão em qualquer ponto do planeta, são meus vizinhos. E, portanto, houve um novo comportamento. Há um comportamento emergente. É outra coisa. Em 1960, a castanho são as densidades das linhas aéreas, a azul, o tráfego de telecomunicações. Entretanto, em 1904, este senhor, que era Tsiolkovsky, professor da instrução primária da Rússia, escreveu as equações que nos permitiram ir ao espaço exterior. E de cada vez que a gente representa em desenho o que faz, a gente vai. Isto é o Gagarin a ir ao espaço exterior. E começámos então, nos anos 60, a quarta estrada. A estrada para o espaço exterior. Ainda não sabemos andar lá. Mas já houve 12 humanos que foram à Lua, 600 que foram astronautas. Não há mais. Este mundo, estamos a aprender essa estrada. Mas esta estrada já trouxe para os filhos das mulheres muita coisa. Porque em 2000 temos estes satélites todos pendurados, este é o tráfego aéreo e de telecomunicações, e o mundo passou entre 60 e 2000 a ser um outro mundo. Porque, entretanto, apareceu um comportamento emergente. Não nos mandamos a nós, mandamos os nossos pensamentos. Isto para cooperar ou não. Porque, entretanto, eu tive um irmão em 1947. Eu sou nascido de carbono, ele é fabricado e de silício. Chama-se transistor. Isto era um transistor. E o que é que ele fez? Olha, fez o que eu fiz. Ganha o mais adaptado, o mais cooperante, aumenta a complexidade e mantém simplicidade de dados. Mantém as coisas simples. Cada vez que a gente faz isso, a gente dá um ganho da passo em frente. E o que é que fizeram os desgraçados dos transistores? Começaram a cooperar entre eles, porque a gente hoje tem microprocessadores com 10 mil milhões de transistores. E isto o que é que deu origem? Bom, deu origem que eles começaram a ter alguma ideia dele e a prosperar. E nós hoje vivemos metade nascidos, metade fabricados. Nós vivemos na ansiedade do e-mail. E este é o novo ser que apareceu agora. Este novo ser é um ser muito complicado. Porque nós, nascidos, podemos lidar em não saber a verdade. Os gregos davam um exemplo disto, que era, se eu disser, meu caro professor, eu só digo mentiras. É verdade ou mentira? Se disser que é mentira, é verdade, é uma confusão. Rimos todos e continuamos com a vida. Se este ser fabricado chegar a uma proposição que se auto-refere e que não é possível a ele saber se é verdade ou mentira, fica pendurado. O que é que a gente faz? Matam-no. Porque ele não sai dali. Pode ter um fluxo de consciência, mas é diferente do nosso. Mas tem. Este ser nascido e fabricado vive neste mundo e encontra-se assim. Porque a gente passou a ser capaz, desde o telégrafo, de mandar informação separada de comunicação. O que estamos aqui a fazer hoje é comunicar. Mandar um e-mail, telefonar, é mandar informação. Toda a gente tem aquelas pessoas que falam muito ao telefone. Eu tenho uma senhora que fala imenso e o que eu faço é, de vez em quando, pego no telefone e diz, sim, está bem. Pego no telefone também, vou fazer o que tiver. Isto é o equivalente de, se eu estivesse presencialmente a comunicar, olha, fica aí e continua a falar que eu já não. Eu nunca faria isso. Mas como é informação separada de comunicação, faço. Modo não há comunicação social, há informação social. E este mundo é o mundo de que a gente tem que ter atenção ao que este homem descobriu. L'oferta, que é a constância do meio interno. Nós estamos bem enquanto permanecemos tal qual estamos. Logo que se dá uma alteração, a gente fica muito mal. O seu professor
Tem estômago? Tem, certeza. Não, leu alguns que mas está a sentir o estômago. Não, porque se estivesse a sentir, ia ao médico. Claro. Assim como é a constância do meio interno, está tudo bem. Porque a gente só faz muito bem aquilo que faz sem dar conta. Quando a gente dá conta, por isso é que os jogadores de futebol não há substituto para o estudo e para a prática. Porque quando estão a fazer, não podem pensar, a executar. Não podem pensar. Porque o número de dados para pensar tem que ser muito abaixo. Nós temos a mania que é preciso muita informação, uma coisa que sim, é preciso a informação, não diz. É preciso a informação. Não há nada mais opaco que um vidro completamente transparente. Eu já dei grandes corredores em vidros completamente transparentes. Uma vez ainda fiquei com o olho negro. Não há nada mais opaco que um vidro completamente transparente. Porque o que nós queremos é poucos dados. Eu agora estou bem almoçado, com boa saúde, e estou aqui contente que vou aborrecer-vos a cabeça para durante mais uma hora. E não preciso de dados nenhum. Se eu começasse a adoecer, a primeira coisa que faço o que é? Termómetro debaixo da língua, febre, tenho febre, febre. Depois se a febre continua, vou ao médico. Faz raio-x, taques, análise, a quantidade de dados começa a crescer. Para a gente saber qual é o estado de saúde. Quando o número de dados é muito grande, sabe o que acontece? A gente pode. Porque o que nós queremos é simplicidade de dados. Queremos complexidade, ou seja, muito, com uma enorme simplicidade de dados. Sempre que a gente é muito complexo, ou seja, muito, é deriva. Mas com uma enorme simplicidade de dados, a gente é orgânico e funcional. Logo que é preciso uma carradaria de dados, fica tudo caótico, que a gente já não é capaz de fazer sentido. De modo que quando quiserem mesmo ser muito opacos, deem muitos dados. Deem muitos dados. O melhor de esconder qualquer coisa é dar os dados todos. Nunca ninguém vai lá. É a lista telefónica. A lista telefónica é só dados. É só dados. É ótimo. Mas esta diferença entre orgânico e funcional e caótico está baseada nesta coisa da informação. E a informação é como o espaço e o tempo. Não sei se sabem que isto em ciência nós somos os grandes malandros. Que a gente não faz caroça mínima ideia de nada. Mas não se importa. O que é o espaço? Não sei, é verdade. O que é o espaço, meu caroço? Ninguém sabe. O que é o tempo? Ninguém faz caroça mínima ideia. Ou melhor, se toda a gente sabe, até que se pergunta. Quando se pergunta, não sabe. Sabe qual é o nosso truque, meu caroço? É a gente não faz caroço mínima ideia o que é o tempo? Mede o tempo. Quando mede o tempo, põe o número em cima do tempo. Com o número faz uma representação numérica do mundo, faz operações sobre os números e é capaz de prever o futuro. Lembram-se aquelas representações? Entretanto, para além da fala, do gesto e do desenho, inventámos a representação com os números. E isso é o que distingue a ciência do resto. Nós somos capazes de ter uma representação mais poderosa que os outros e, portanto, a gente junta números. Por exemplo, aqui o Sr. Presidente ainda não chegaram lá, como a gente tem física e matemática. Então ainda estão na economia. Mas aquilo já repararam, quando ele fala é só representação numérica. Porque nunca, é tudo economistas de contexto geral. Nunca viram nenhum economista daqueles que têm que arranjar dinheiro para a empresa funcionar. Já viram esses na televisão? Não há. É engraçadíssimo. Mas a informação é a mesma coisa. A gente sabe até que nos pergunta. Houve um senhor em 1925 que de facto fez isto. A gente perante um dado sabe calcular ou medir a quantidade de informação que esse dado nos dá. Se nós somos capazes. E como somos capazes de fazer isto? Então, nós somos capazes de saber, perante um conjunto de dados, qual é a informação sobre a variável que a gente desconhece. A gente desconhece tudo. Mas com os dados a gente é capaz de ter uma ideia baseada na quantidade de informação. Se o conjunto de dados para a gente ter a maior quantidade de informação é pequeno,
fazemos sentido com aquilo e está tudo bem. Se não, fazemos debates em televisão. Não faz. É uma complicação. Ou seja, nós, para manter isto orgânico e funcional, precisamos de simplicidade de dados. Se fizermos uma grande complicação de dados, é caótico. Complicação não é a mesma coisa que complexidade. Complexidade é um porta-aviões. Em teoria, se me derem os desenhos todos, e as ferramentas, e as peças, eu monto aquelas gigas. Agora, se me derem as partes e peças que eu sou feito, não consigo fazer uma outra vez. É uma coisa, pronto, é complicado. E esta diferença é essencial. Mas o que é essencial é saber que a gente tem que manter a constância do mundo interior e cooperar como fator de evolução e dizer, como dizia o outro, keep it simple. Poucos dados. Mas poucos dados, a gente tem que dar uma coisa que é fazer sentido com o mundo. E fazer sentido com o mundo é saber o que é antes e depois, não é? É agora sei e daqui a bocadinho já não sei. O antes e o depois. O antes e o depois é muito engraçado. O antes e depois, nos átomos estão a bater 10 levantado a 16 zeros. Ou seja, andam 1 com 16 zeros para cima e para baixo. Depois, as moléculas andam 10, 1 com 15 zeros. Depois, a retina, 1 com 12 zeros. Depois, há algumas bactérias que vivem na gente, 5 minutos, 600 segundos. O ciclo lunar, que é absolutamente essencial, é à volta de 1 milhão de segundos. O ciclo anual, 100 milhões de segundos. E tudo isto faz a vida e parece, à superfície das coisas, sólido. Eu pareço sólido, não pareço? Pareço? Pronto. Mas tudo isto está a mexer. O que quer dizer que tudo tem que ser síncrono. A gente não pode perder a sincronicidade. A sincronicidade é de tal maneira forte que a gente às vezes estabelece causas e efeitos loucos, porque há duas coisas que aparecem ao mesmo tempo. A gente tropeça, caiu, ao cair lembra-se de qualquer coisa e não há processo da gente dizer epá, eu caí porque me lembrei daquilo. Não há. Porque esta sincronicidade tem que se manter. Esta sincronicidade é um grande milagre. Em música, cada vez que a gente duplica a frequência, diz cresceu uma oitava. O que quer dizer que a orquestra da vida são 88 oitavas. E as pessoas do conservatório não me vão deixar mentir. Noite de São Carlos com um baixo do outro mundo, uma soprano do barítono do soprano do outro mundo, no máximo 3 oitavas. Então, em São Carlos, 3 oitavas. A orquestra da vida, 88 oitavas. E a gente faz sentido com a segunda e com a primeira. Com a primeira, nós temos que ter um maestro. O que é que faz o maestro? Olha, faz aquilo que é, eu, por exemplo, se vestir smoking, pegar num violino, enfiar debaixo dos queixos, com um laço, passar o arco em cima das cordas com ar de posso lá dar uma carrada de tempo, se calhar a televisão tem que ser muito. Agora, quando um maestro dá o início dos tempos, tem que sair dali para fora. Sabem porquê? Porque dado o início dos tempos, o bem de um é o bem de todos, o mal de um é o mal de todos. Se um desafinar é uma péssima orquestra. Se todos afinarem é uma boa. E é isto que faz o maestro, dá a entrada das vozes. Agora, ele tem que dar a entrada das vozes por razões de tempo. É que entre a harpa que está de um dos lados e os baixos que estão do outro, o som demora 2 décimos de segundo. Porque quando a senhora, normalmente é uma senhora a tocar harpa, quando está a dar uma nota, o outro, do outro lado, está a ouvir outra. Porque se ele não tiver os olhos do maestro de vez em quando, a voz do baixo não entra a tempo. E estamos a falar em 3 oitavas.
Para 3/8 nós precisamos do maestro. Para a orquestra da vida, talvez a gente precise do maestro. Porque esta coisa não tem nada mais, nada menos que 88 anos. A sincronicidade é o tempo. E o tempo dá a forma à inovação. A inovação é uma coisa que agora até há ministérios. Em todo o mundo há ministérios. Quer dizer que não há inovação nenhuma. Não sei se sabem, cada vez que há um ministério de qualquer coisa, isso não há. Não, o Papa João XXIII descobriu isso. Cada vez que os humanos falam muito de uma coisa, não há essa coisa. Quando é que a gente fala muito de paz? Quando está uma guerra perdida. Quando é que a gente fala de água? Quando a gente não pode respirar. Fala da água quando? Quando a gente não pode beber. Modo que esta coisa da inovação, durante algum tempo, fez-me alguma confusão. Que as pessoas estão horas a falar disto e a gente não chega lá. Há bibliotecas inteiras sobre livros de inovação. Isto fez muita confusão. E fez mais confusão. Eu não devia ter feito isto, mas na altura era o diretor do programa de Ciência da NAP, podia dar esses. Um dia ouviu-se o presidente da Siemens fazer uma charla sobre inovação. E eu, no fim, disse assim, diga-me numa frase que é. Pronto, ficou um bocado embaraçado e diz-me isto. Eu não devia ter respondido. Diz-me assim, inovação é fazer melhor. E eu disse, então quando a gente se muda na cama, é uma inovação. Porque a gente fica melhor. Não é? A gente está de um lado, vira-se para o outro, fica melhor. É uma inovação. Eu disse, isto é exagerado, estou a fazer inovações a noite toda. E então, olhei para um parâmetro que foi descoberto por este senhor, que tem sido foi censurado em ciência durante muito tempo, de Maupert que em 1756 disse isto. Logo, quando na natureza há uma mudança, a natureza gasta ao mínimo de ação. E o que é a ação? A ação para fazer este copo é a energia que se levou, que se gastou nele, vezes o tempo que se levou a fazer. Então é a energia vezes o tempo. E isto foi demonstrado em ciência N milhões de vezes, e sem o princípio do Maupert-Quiz e sem as equações de Hamilton, a gente não tinha transistores, nem telemóveis, nem nada disso. Mas não é cultural. É cultural o mínimo de energia. A natureza não faz as coisas pelo mínimo de energia, faz pelo mínimo de ação. Que é a energia vezes o tempo. Pode ser o grande pancadão de energia, muito pouco tempo, ou pode ser pouca energia durante muito tempo. Mas é a energia vezes o tempo. Então, como as pessoas querem fazer doutoramento comigo, uma senhora que teve a ver fichas de doentes em medicina, porque a medicina é uma grande inovação, claro que eu. E então, como a gente, doentes ou sãos, gasta mais ou menos a mesma energia. Só quando passa ao estado finado é que não. Mas o que ela foi ver foi o tempo que as pessoas estavam no hospital. Estão a ver que a gente passa 10 mil unidades para qualquer coisa como sai entre 1850 e 1950. Nós não fomos para além de 1950 para simples razão de proteção dos Estados e não queríamos saber. Mas de vez em quando há saltos ao contrário. Estão a ver? A ação sobe. Ali em 1890, em 1918, em 1947. E esses é que me interessaram. Claro que a senhora doutoranda não se interessava tanto por isso. Que aquilo provava que era um bom parâmetro. E então eu pedi-lhe para ela fazer uma coisa. Me escrevesse o que é que tinha acontecido em 1887, o que é que tinha acontecido em 18 e o que é que tinha acontecido em 47 e 25. Bom, em 87 era aquela história das tuberculoses e dos raios-x. Então não é que no ano em que é instalado os raios-x nos hospitais, os doentes estavam lá mais tempo. Mas o raio-x é uma enorme invenção. Mas claro que o raio-x tem que ser aprendido a ler. Não é? Eu não resisto quando faço um raio-x olhar para aquilo. Claro que fico muito doente porque não percebo nada do que é que lá está. Aliás, houve uma vez que no tórax olhei para aquilo e disse, cara, tem um bocado a menos no pulmão esquerdo. Olha lá disto. Lá do...
devia fazer exames médicos, começou-me logo a dar aqui uma lista. Aquilo era um bruxedo até eu marcar a ida ao médico, mas era um bruxedo mesmo, e fui eu marcar. Ficaram todos muito admirados e eu era uma doutora checa. Lá me pôs em cima, lá me viram aquelas coisas, depois batem na gente, parece um tambor, já estou algumas coisas que já se vai, e ela estava tudo bem, e eu, cheio de dor. Então, aí na rádio fila falta um bocado. E diz-me, então o senhor é diretor do programa, o senhor não sabe que o mão esquerdo é mais pequeno que o direito. Claro, as dor foi-se logo embora. Porque tem um adaptador, mas por baixo. Portanto, eles ficavam lá mais tempo, porque uma invenção não é uma inovação. Uma invenção tem que se aprender. E quando nós fizemos, em 47 foi a mesma coisa. Os antibióticos, então injeta-se a doença e o tipo fica melhor. Ficavam lá para ver. Quando a gente faz o ajuste da curva, está a curva da logística, que é de aprender a ser. Quando hoje soube a bestialidade que saem da escola e não sabem nada, as pessoas que dizem isto devia-se cuspir em si. Porque eles saem a saber imenso. Não são é nada. Têm que aprender a ser. O problema é que não há locais para aprender a ser. Olha para a medicina. Portanto, acaba a licenciatura em medicina, nem o deixam olhar para doentes, quanto mais caro. Porque ele tem que estar 6 anos a aprender a ser. E aprende-se a ser como? A copiar. A ver outro que já é. Dizem, mas com as novas tecnologias, não é assim. Então o copiloto que vai sentado do lado direito do avião, tem que lá estar 6.000 horas, ele não sabe melhor daquela porcaria dos sistemas do avião que o comandante. Sabe aquilo mais fresco. Mas há muita coisa da profissão que não é possível verbalizar. O que os nossos jovens não têm é local para ir aprender a ser. Porque quanto mais for elevado o nível de abstração a que aprendam, maior é o nível de performance do ser. Não é por acaso que o Mourinho é o que é. O Mourinho é doutorado em motricidade humana. Quando acabou, ofereceu-se como tradutor e teve 4 anos em Barcelona como tradutor. Para quê? Para aprender a ser treinador. Este aprender a ser e ser é uma coisa que é toda a vida. E a última lição é capaz de ser um bocado terrível, que é aprender a morrer. Mas é toda a vida este sim. A inovação é uma nova ação. E hoje a nova ação criou uma rede. Essa rede é uma rede habitada por um novo ser. Esse novo ser é em parte nascido, em parte fabricado. E esse novo ser tem um novo mundo, que são as estradas do tempo. Esse novo ser, parte nascido, parte fabricado, nascido como filho das mulheres, fabricado com transistores, claro que se mantém fiel àquilo que é a página, o facsímile da página onde Fernando Pessoa deduziu o título para o poema A Mensagem, que foi a partir deste verso da ideia, mensagitat mola, o espírito domina a matéria. E depois, como quem faz um acrónimo, traz mensagem, está aqui mensagem, pimba, ele escreveu, vê-se menos, escreveu aquilo, pôs o traço por baixo e está a aclamar, mensagem. Esta mensagem passa-se hoje para este híbrido neste mundo, que são viagens do tempo. São viagens de tal maneira no tempo que nós, em todas as viagens do espaço, pagamos portagem, quilómetros, distância, bilhete, distância. Nestas, se forem ver, eu pego no telemóvel, mando para o outro lado qualquer, a pessoa não sai, o outro não sai. A conta que recebem da portagem é por não sei quantas horas, minutos e segundos na minha estrada, não sei quanto. Porque estas são as novíssimas estradas onde anda o novo ser. Claro que também veem que é os Estados Unidos, a Europa, mas antenas no Japão, outras um bocadinho na China, na Austrália, na região de São Paulo, e o resto do mundo não existe. São as estradas do tempo. Nestas estradas do tempo é curioso porque não há pensadores, só há pensamentos. Quando a gente está ao telefone, não há pensadores, a gente não vai.
Até pode estar a fazer caretas e dizer outra coisa. Não é? Portanto, não há pensadores, só há pensamento. E depois há outra coisa terrível, é que nós humanos atribuímos poder a quem está a observar. O seu primeiro-ministro, respeitável seja quem for, quando vai à televisão, é ele o observador. De modo que bem se lixam, passado um bocado de tempo. É que são os observados. Esta variante do novo ser vai trazer uma coisa, que é uma plétora de informação e uma escassíssima comunicação. Escassíssima. De modo que isto é tudo assim, porque nós, entretanto, temos como representações da realidade o gesto, a fala, o desenho, há milhares de anos, e há 400 anos, a matemática. Mas neste ser vamos ter 9 zeros, a seguir 9 mil milhões de nascidos, 1,5 vezes 10 levantado a 18 fabricado. De facto, já se começa a notar. Cada vez que nós humanos aprendemos a gerir qualquer coisa, os nascidos, o que é que a gente faz? Transmite para os X fabricados. E começamos-lhe a dar prerrogativas. Eu, quando era rapaz, faltava um tostão para entrar no metro, estava lá um senhor e disse: só falta um tostão. Disse: rapaz, está cá isto. A gente estava e a gente pedia. Agora experimenta fazer isso em qualquer coisa. Porque está lá um ser fabricado. A prerrogativa de entrar ou não foi passada. Isto é um exemplo que vos digo. Não vos digo outros assustadores. Mas nós estamos a fazer isto. Atribuem-se novas tarefas. Portanto, esta gestão cada vez maior está a tomar formas desconhecidas. E há, de facto, algo que tem de ser mesmo estudado, que é uma nova sociedade que existe, nunca foi nem debatida, nem referendada, nem votada, mas existe. E os não fabricados, os não humanos, é como fazem uma espécie de... Sabe? É o entusiasmo. Minha querida, já está tudo bem. Avariou-se o não fabricado, não avariou-se o fabricado. Mas esta sociedade está a emergir. Aliás, muitos dos problemas que acontecem, estão na banca, acontece um fenómeno que é, não há banqueiros em Portugal, não sei se já repararam. Há uns senhores que são empregados de bancos e que são empregados de dividendos, mas banqueiros não são. Estão a emergir. Havia 3 e desapareceram-se. Eu espero que estes nascidos fabricados, o nascido seja ela e ele. Nas estradas do tempo, nós temos uma enormíssima confiança no Deus. De tal maneira temos confiança que nós, o meu caro professor, pagou em dinheiro ou pagou o cartão? Cartão. Partou o cartão. Ou seja, nós comemos bem. Nós comemos bem. Agradeço-lhe muito e aproveito a oportunidade para agradecer ao Centro, ao professor Veríssimo de Serrão. Eu fui muito repentino em dizer que sim ao convite do meu caro professor e do Centro, porque vindo do meu caro professor e do professor Veríssimo de Serrão, é um convite de aceitação obrigatória. Em português, os convites de aceitação obrigatória chamam-se convocatórias. Estou muito obrigado e estou-lhe muito grato por isso. Mas o meu caro professor já comeu bem, peixe, claro, com um riquíssimo arroz de pato. Então, e como é que lhe pagou? Com eletrónicos. Que é uma coisa que nunca ninguém vai ver. Por imperativos da física é impossível. Ver um eletrão, vir a ver, nunca se faz. E o senhor lá como é que se chama? Da Grelha. Da Grelha. Isto é espantoso, ficou contentíssimo.
A gente comeu, ele com eletrões, que é uma coisa que não vê. As nossas contas bancárias são, dizem, são um condensador, são duas placas condutoras, e a gente hoje consegue fazer isto a uma distância de 1 micron, mas que a gente vai contas que nunca mais acabam. Antigamente abrir uma conta era difícil, agora, meu amigo, a carga elétrica dizem que é o nosso dinheiro. Quando desligam aos 220, esta coisa trouxe durante algum tempo um enormíssimo bem-estar, porque tornávamos todos religiosos. Na altura em que dizemos que só acreditamos naquilo que vemos, o Sr. Professor pagou com eletrões um almoço. Isto quer dizer que no mundo, neste novo mundo, também há cardeais, monsenhores, porque, desgraçadamente, os eletrões neste meu computador valem zero. Quando há um monsenhor, isto é sem desrespeito nenhum, que abençoa um eletrão, passa a valer dinheiro. É o mesmo eletrão. Nunca se viu um eletrão. E esta maior confiança entre nós trouxe o problema aos economistas sem fim, é que eles já não sabem fazer as contas. É que por dia são transacionados 14 mil toneladas de ouro. Ou melhor, dizem que são. E por isso é que o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal, durante algum tempo, estava nesta metafísica e, portanto, deixou nas praças financeiras de ser o paradigma do ouro. Nas estradas do espaço era isso. Tinha que ter o valor. Era o ouro. Mas agora, quando estamos nisto, subitamente, esta novo paradigma que era da física, que era o ouro, para a metafísica era os eletrões. A gente perdeu confiança nesta coisa dos eletrões e olhem o que é que aconteceu ao preço do ouro. No início da crise, quando de facto começou em 2008, é muito anterior, estava a $200 a onça. Chegou a estar à volta de quase $2.000. Não sou eu a comprar um anel Zeca. Não, é comprar milhares de dólares. Este foi o que quebrou a nossa confiança. E a nossa confiança deve estar quebrada. O que vos vou mostrar não foi notícia. No dia 6 de maio de 2010, os 6 fabricados tomaram conta da bolsa. O que vão ouvir é o presidente da Standard & Poor's, que é um colosso de vitória, tem um pipão de dinheiro para manter as ações, e no dia 6 de maio as máquinas que transacionam diretamente, em 20 minutos raparam 70% do valor da bolsa. Não foi muito. Mas no dia 6 de maio de 2010, ouçam o presidente Standard & Poor's, e às tantas ele diz: "Sorry guys, there is nothing I can do about it." Desculpem, mas não há nada que eu seja capaz de fazer. O que aconteceu no final? No final foi que desligaram os computadores do mundo inteiro durante 5 minutos. Agora vão ver a cair na vertical. E são seres fabricados que tomaram conta. Isto aqui é inofensivo. Agora suponham que eram seres fabricados que tomam conta dos sistemas de mísseis. E os mísseis estão a voar. É para isto aqui. O homem tem quase a dar uma apoplexia, porque está sentado em trilhões de dólares e não se pode meter no sistema. Sabem porquê? Porque as máquinas estão a reagir a 1 microsegundo. E ele, se reagir a 2 décimos de segundo, já é amigo.
Em microsegundos fizeram-se trilhões. Podem dizer assim, como é que isto se regula? Não regula nada. É outro mundo. Eu não vou amassar-vos mais, mas isto é o nosso mundo, que precisa de guardiões do tempo. Mas os guardiões do tempo só existem em partes do mundo. Estão a ver, é Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, Trinque, Sac e aqui à volta de Rio de Janeiro. E isto é o mundo onde nós vivemos. É um mundo, olha, isto é o tráfego aéreo. Já repararam que quando chegar o dia, a África é como se não existisse. Estão a ver o tráfego de vir dos Estados Unidos? Isto é o tráfego aéreo. Aqui uma data de atividade, aqui outra. Olha essa. Olha, estão a ver aqui? Isto é o céu. E no Brasil é aqui. O resto também é deserto. Isto é o mundo onde nós estamos. É um mundo que há uma parte dele, há uma parte desse mundo que tem a fome, a peste e a guerra, há outra que vive bem, e é nesta encruzilhada que está. Isto é quase uma encruzilhada. São dois mundos e não há processo de que um mundo não venha ter ao outro. Não há processo. As migrações não são atos isolados. As migrações são estruturais. Fazem parte da humanidade. O tipo está melhor, os outros estão aqui pior. Vão para ali. Chama-se gradiente. Até é possível calcular quantos é que vão. Não venham dizer que isto agora aconteceu agora assim e ninguém sabia. Pode ser que não tenham ouvido que eles dissessem, mas saber sabia. Mas havia um mundo em que havia informação, era igual, era o mundo da China, casal de cinza. A parte da justiça, que era dada à coesão, aquelas coisas, não interessa. Exatamente. E o que as pessoas procuravam era a informação para a ação. Está bom para plantar as batatas? Não está bem. Hoje em dia nós temos informação sobre tudo, menos sobre aquilo que queremos fazer. De modo que, para diminuir este quociente de informação para a ação, que era muito abaixo, e agora é altíssimo, nós temos que fazer qualquer coisa. E descobrimos uma coisa, é que esta nova realidade descobriu que tem limites da representação da realidade. Que é a velocidade da luz, é o princípio desse, não se sabe experimentalmente a verdade, não é possível chegar à lógica com verdade e não sabemos lidar com números muito precisos. De modo que, para além do gesto, da fala, do desenho e da matemática, ficam aqui todos convocados em Santarém para uma nova forma de representar o mundo. Que a gente precisa dela. Porque sem outra forma não somos capazes de fazer. Mas é que não somos mesmo. Para dar esta volta, graças a Deus, em 1881, houve um senhor que descobriu sempre que há um problema superlativo, ele tem solução. Ou seja, o maior não sei quê tem solução. Dois superlativos não tem. O maior bem-estar para o maior número possível não tem solução. É uma felicidade, não. Mas esse tem. E então, a seguir, houve este senhor chamado Zipf. Escreveu um livro que toda a gente devia ler, porque se diz o comportamento humano e o princípio do menor esforço. É bem. Um livro não é? Este livro devia ser obrigatório. Toda a gente lê. O que ele fez foi contar uma coisa, contar com frequência algo que acontece e dizer o que acontece mais vezes fica em primeiro lugar. O que acontece a seguir, duas em segundo. Então, para espanto dele, quando multiplicava a ordem pela frequência, dava uma constante. Ou seja, o mundo andava assim. Sempre que fosse uma linguagem, tinha esta distribuição. Distribuição de signos. E então isto foi estudado para a língua. E a língua é de acordo com os signos.
Depois para os grafismos é de acordo com Zipf. E depois para a arte também é de acordo com Zipf. Para os diversos estilos, para as diversas formas. E depois também para a música é de acordo com Zipf. Tudo isto à volta de Zipf. E os nascidos e fabricados. Epá, acontece para a nossa graça, é também de Zipf. E ao ser de Zipf, nós sabemos, por exemplo, quando é que as pessoas vão olhar. A gente sabe, antes de fazer um produto, rigorosamente quando é que as pessoas vão olhar. Porque nós há hoje uma capacidade de fazer persuasão assistida por computador. Isto não é fantasia. Não é fantasia. E esta também se aplica à internet. Também se aplica às páginas da internet. Também se aplica à arte evolutiva, que é a arte que as máquinas fazem, com linhas de código. Aplica-se até aos leilões. O valor da arte. É possível, bastante, saber o que é que vai acontecer no leilão. E é possível fazer aquilo que é a previsão de como é que vão ser os dinheiros. Mas é uma coisa que é engraçadíssima, que é a distribuição do income, do que ganham os artistas. Mas a maior contribuição que este senhor deu é para este manuscrito, chama-se Voynich. Manuscrito de Voynich. Ninguém sabe o que é que lá está. Foi descoberto, foi escrito em 1400 e pouco, e ninguém sabe o que é que lá está. Agora, sabe-se é que é uma língua. Não há nenhum colega meu que não se lá das coisas da cifra, quando se reformam, o que querem é quebrar este código. Ainda não deram lá. Aliás, eu comprei este livro e a minha secretária lá na Assembleia Municipal de Agora, eu mostrei-lhe todo orgulhoso o facsímile do manuscrito de Voynich, e ela disse, então, vai tentar decifrar. Eu disse, não, pá, já toda a gente decifrou. E ela olhou para mim e disse, mas para que é que comprou o livro? E realmente o editor deste livro é um tipo inteligentíssimo. O tipo fez bater 65 euros para comprar o livro que eu sei que não vou ler. Isto. Eu sei que não vou ler. Mas pronto, comprei o livro. E o Voynich também é de acordo com a lei de Zipf. Portanto, é uma linguagem, claro. E o facto de ser uma linguagem faz com que... Mas é mesmo uma linguagem. Eu deixo-vos cá esta apresentação. O Voynich está ali entre o latim e o inglês. Foi comparado para as coisas mais diversas. E isto faz com que nós tenhamos um mundo onde as coisas podem ser criadas de novo. Pode-se fazer até estratégia de investimento com isto. Pode-se fazer o mundo. De modo que eu peço que leiam o princípio do menor esforço, o comportamento humano e o princípio do menor esforço. Porque com o menor esforço, isto quer dizer que nós podemos ter uma ciência sem leis, mas com números só. Pode ser o número de ouro, o pi, o i, o exponencial. E vou-vos dar um exemplo de um homem chamado Lima de Freitas que fez isto e que era ao mesmo tempo grande artista e cientista. Fez um círculo, depois faz o raio sobre o círculo, dá uma amêndoa, aquele traço é a raiz quadrada de 3 vezes o raio. Depois, quando se faz um duplo quadrado, a diagonal do meio quadrado é a raiz 2 e a diagonal do quadrado duplo a raiz 5. O que quer dizer, quando eu faço aquele círculo, este ponto aqui é o ponto da proporção divina, da razão de ouro. E não se sabe porquê. Isto corresponde à beleza das coisas. Constrói-se o corpo humano, constrói-se tudo à volta disto. Esta mandorla e aquele triângulo, os asiáticos fizeram uma coisa mais simples, que foi dois triângulos. Depois deu o yin yang e deu estes conceitos que é de onde venho para onde vou. E deu também o anel.
do Leitão Irmão Joalheiros da Coroa. Mandaram-me fazer isto e eu vim com esta geometria. Esta geometria é poderosíssima, porque isto também acontece que são os pontos de Lagrange do sistema Terra-Sol. E são os pontos de Lagrange do sistema Terra-Sol-Lua. Bom, se eu puser aqui um objeto, um satélite, eu sou capaz de saber e olhar para o universo sem o Sol me chatear. E por isso nós hoje sabemos como é que era o início do mundo. Sabemos também que se eu juntar dois círculos radiais à distância da devida proporção, tenho as linhas de campo de força do campo magnético, tenho a nebulosa do olho, tenho a estrela do caranguejo, ou seja, tenho a unidade indivisa do universo. A unidade indivisa do universo trouxe a solução para o problema da simetria quinquenal. É que para encher uma parede sem deixar buracos, só há simetria binária, ou seja, tacos, triângulos, quadrados, pentágonos deixam buracos. Mas as estrelas do mar têm 5 tentáculos. De modo que se eu tiver um mundo construído com losangos, onde um lado é o número de ouro e este lado é o número de ouro, ou então este é o número de ouro e este é o 1, ou seja, triângulos e losangos assim, eu sou capaz de construir padrões, estão a ver? O número de ouro, a dividir por número. Então eu sou capaz de fazer a simetria quinquenal. Quem escreveu isto pela primeira vez, Computers and Mathematics, foi o senhor que pintou aquele promontório sacro, que é a Symmetric Number Infinite. Isto traz aquele mundo que é um mundo sem da ciência, onde a lei é difícil. E em 1990 e tal, houve alguém que sintetizou uma molécula pela primeira vez com simetria quinquenal, com a tal forma daqueles losangos. A criatividade é tornar e subir a escada do impossível para o possível, para o provável, e depois fazer o existente. Isso é que é. Isso está dentro do universo. Todos nós somos milagres. Já viram? Eu passei como sou, quis dizer que o material genético que vinha no espermatozoide do meu pai e o que estava no da minha mãe era aquele e não o outro. A probabilidade disto acontecer é tão pequena quanto aparecer um cristal de gelo no sol. Portanto, todos nós somos um milagre do outro mundo. E o milagre em ciência é uma coisa que tem uma probabilidade muito baixa, mas existe. Isso é que é um milagre. De modo que é um milagre que existem barcos feitos com a proporção divina, que ainda hoje são construídos, e o que nós andamos sempre à procura, e mesmo aqui em Santarém, e hoje é isto. É ser capaz de, do nada, fazer brotar as coisas. E até rebocar um carro em cima de canoas em Vila Franca, em 1908, que não tinham confiança nas estradas, só depois para a via da água. Isto era um carro, o primeiro carro de Vila Franca de Xira, vai em cima de uma canoa que se chama Benfica. O dono é do Boldense e a tripulação é do Sport. E dizem eles que quando houve um senhor que queria comprar o Benfica por não sei quantos milhões, era a canoa que ele queria comprar. Bem, este mundo é feito a adivinhar. Nós somos muito bons a dizer que não é, mas a vida é feita a adivinhar. Nós somos muito bons depois a racionalizar depois, porque nós somos seres racionais por causa das mulheres. É verdade. As mulheres treinam, as mães, as tias, as avós, as primas, treinam a gente logo carinho. No meu caso, o meu treino foi assim: ó Fernando António, o que é que estás a fazer? Ainda tinha outra fórmula pior, que era: ó Fernando António, o que é que estiveste a fazer? Epá, a gente quer amá-las, a gente dá tudo para ser amado. O que é que faz? A princípio mirra o coração, o corpo, a alma, e a gente fica ali sem dizer nada. Cresce mais um bocadinho, isto não estou a fazer nada. Mas cresce mais outro bocadinho, pega numa coisa do passado e, por regras válidas de linguagem, que chamamos lógica, diz que não pode estar a fazer outra coisa.
E isto é o que nós chamamos lógica e racionalidade. E nós, é uma ferramenta poderosíssima da busca da verdade. É utilizada nos debates parlamentares, é utilizada nos tribunais, que é, por operações válidas de linguagem, andar à procura da verdade. Eu descobri isto uma vez que deixaram com o meu sobrinho Pedro. Eu, para ser franco, às tantas esqueci do garoto. Porque eu normalmente fazia aquilo que tenho para fazer, mas não é. É pior é que eu começo a dizer a partir, não é? Eu às tantas deu-me um pânico. E dei comigo a utilizar a fórmula das mulheres e gritei. Eu não ouvia, nem eu estava ali perto, e dizia: ó Pedro, o que é que estás a fazer? E ouço o Pedro: não estou a fazer nada, mas não venha já. E isto, diga-se, ele estava naquela fase de comunicação e eu estou a perceber. Eu não sabia que eu chegasse lá e ele explicar, não podia estar a fazer outra coisa. Porque ele errou tudo como estava, chegava lá sem estar a fazer nada. Mas é feito a adivinhar. E nós temos a mania de explicar depois. Mas o que a gente queria era mesmo ser capaz de ter certeza. E para ter a certeza, ou somos predizemos, ou seja, sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos quando. Mas o que a gente gostava mesmo era prever, saber quando e onde. E houve um senhor que contribuiu e também foi censurado. Este livro eu li-o em latim porque eu ainda estudei latim. À série. Mas este livro foi traduzido em inglês há 6 anos. Chama-se A Arte da Conjectura. Metade do livro, toda a gente sabe, é a lei dos grandes números. Se eu tiver tempo para fazer uma experiência, a frequência com que algo sucede é o acaso disso acontecer. Lanço milhões de vezes a moeda ao ar, sai 50% das vezes de caras e coroas. A segunda parte do livro é sobre 2 conceitos. Ele tinha na altura a facilidade que o acaso, chance, sorte e probabilidade não é necessidade. Probabilities quer dizer quase provável. O acaso é a lei dos grandes números. E o facto de eu saber que sai 50% das vezes caras e coroas adianta alguma coisa para eu saber qual vai ser o resultado do próximo lançamento. Nada. Então é uma propriedade da moeda. Não faz parte do meu conhecimento. Agora, quando eu digo é provável que logo vais ver, que é o meteorologista, o que é que ele faz? O que ele faz é este provável, é uma medida de quão certo ele está que vai chover. O que é que ele faz? Tem imagens de satélite, tem cartas de pressão e temperatura, tem umidade, tem as equações gerais do movimento global da atmosfera e olha para a janela. Se estiver lá a fazer um grande sol, mesmo que ele tenha uma imagem de satélite, ele não vai dizer, vai estar a chover. Não vê. Porquê? O argumento que eu estou a ver é maior que todos os outros argumentos. Pesa mais. Então o que ele diz é, se é uma medida da nossa certeza, como é que eu calculo essa probabilidade? Por combinação de argumentos. Mas esses argumentos têm pesos. Cada argumento tem um peso. Então, ao conjunto do par, argumento e o seu peso, em matemática passámos a chamar, depois dos anos 90, sistemas de peso. Bolipsis. E o que é o mundo? O mundo é os dados convolucionados com o sistema de crenças. Lembra-se aquela coisa portuguesa, o ditado: quem não sabe é como quem não vê. Pode lá estar, mas olha e não vê. Este sistema de crenças faz com que a percepção do mundo dependa da forma como nós olhamos e percebemos o mundo. E quando percebemos o mundo, nós somos capazes, algumas vezes, algumas poucas vezes, de saber o que é que se está a passar. Mas tenham uma certeza. A única coisa que nós humanos somos capazes de fazer é pôr uma probabilidade no futuro. De vez em quando a matemática é muito exata e a evolução simples, como é o caso dos planetas, somos capazes de saber quando, mas é raríssimo. Mas de vez em quando nós temos sabedoria. E quando temos sabedoria, temos o conhecimento da certeza. E somos capazes de acreditar para além da inteligência.
Estas 3 facas figuras têm na frente 15 leões. Há milhares de anos que caçam pelo método de roubar caça grossa a leões porque não têm armas para matar. O homem que tem aquele cobertor, deve ser da Caritas aos quadrados, é um homem de 70 e tal anos e tem a sabedoria. Os outros 2 têm 50, andam a aprender a ser. E estas fracas figuras vão pôr os leões a fugir. Vão-lhe roubar a peça. Isto quer dizer que é acreditar para perceber crede ut intelligens. Agora, só 15 leões. Agora, eu tenho 2 cães da seca. Quando os tipos estão a comer, têm um mau feitio desgraçado. Aqui estamos a falar de 15 leões. Qualquer destes animais despedaçava eles em segundo. Não tinha que saber, em segundo. Agora, eles sabem quando é que se leva. Não comecem a dizer é porque não sei o quê. Mas eu não sabe. Não é verbalizável o que estes homens estão a transmitir. Eu nem a 5 km lá estava. Fui lá saber que nem que me dessem 300 litros para ler. E agora uma leoa fugiu, outra leoa fugiu. Agora o macho. E agora o leoa atrás do leoa vão fugir. Mas estão aterrorizados os bichos. Eles vão até lá e agora, olha para isto, é tudo de terror. Vão cortar um grande penaco lá do bicho, vão pô-lo às costas e vão-se embora. Mas não vão embora a correr. E há uma leoa, quiçá a mais corajosa, que vai até à carcaça e vai esconder a carcaça. Não venham lá eles outra vez. Isto para nós é incompreensível. A gente até se pode sorrir e achar coisa, mas só se sorrimos da nossa limitação. Mais nada. Porque isto é para além daquilo que é debatível em televisão. Isto é o mundo como é, da sabedoria. Mas para este novo ser, nós vamos ter que enfrentar isto com ciência, porque a ciência tem a humildade para servir e a arrogância para dizer que vai servir o melhor que há. Isto é que é a ciência. A gente está cá para servir todos e depois tem a arrogância de saber o que é que vai ser o futuro. Então isto é um problema de superlativo, não é? Então se é um problema de superlativo, tem solução. E de facto eu não vos vou amassar com as contas, mas às tantas o mundo é feito assim. O mundo é sistemas de interações. Não há átomos amarelos. Esta sala, estamos aqui nesta interação e é assim. Daqui a pouco estamos noutra, é de outra maneira. De modo que vocês têm a realidade e têm o modelo. E isto tem que coincidir, a realidade com o modelo. De modo que se estas forem as interações, se a minha percepção, se eu for cego, o mundo é um, se for é outro. Portanto, a percepção dá o sistema. O sistema convolucionado com o sistema de crenças dá aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo lá dentro. De modo que isto, como é que eu estabeleço o conhecimento de crenças? Olha, é por conhecimento de dedução e também por revelação. Quantas vezes é que a gente vai dizer, vai isto é assim? Pois a gente nunca escreve que foi assim, pois não. Tem que parecer inteligente, não é? Mas quantas vezes é que a gente fez uma coisa e disse, pá, isto é assim? Por razão nenhuma. Depois vai para casa amargurado, porque só pode publicar aquilo se puser porque é que foi assim. Eu vou fazer aqui um parênteses, eu já sei que vou alongar, estou a fazer um parênteses, vou contar, o senhor não está cá para distribuir brevíssima homenagem, o professor Veiga Simão gostava de me ouvir. E um dia quis ouvir-me sobre a nomeação de uma pessoa para uma coisa que já nos esclarece. E estava no gabinete do senhor e ele nos chamou à hora de jantar, lá fui. E ele disse, eu não conheço pouca gente, mas para lá lhe ia dizer o nome, ele dizia que não. E ele tinha um gabinete assim, tinha uma porta aqui e outra acolá. É assim que não tem. Normalmente esta estava aberta e aquela estava sempre fechada. E a gente estava sentado onde estão os meus amigos e eu. Numa mesa redonda aquela. E pá, eu já estava ali há meia hora. Não, aquele não, o outro sim, cara. E às tantas há um senhor que passa, aqueles portas não estavam assim espada, há um senhor que passa e o professor Veiga Simão olha para mim, olha para ele e
mais ou menos ao mesmo tempo, dizendo assim, porque é que não é este senhor? É isso. Durante 3 semanas saíram artigos no jornal, tão inteligente tinha sido a pessoa bagacidade, por causa disto, do diabo. E outros, é besta que ele tinha sido, porque tinha não foi nada, passou ali. Só que isto não se pode dizer para não. Mas é por revelação. O mundo, então observamos isto. Porque nós, existem muitas realidades lá ao mesmo tempo. Houve uma coisa terrível que foi, nós não acreditámos nos paradoxos de Zenão, que é aquela coisa da seta, e ganhou o Aristóteles, que é, só se pode ser uma coisa no mesmo local ao mesmo tempo. No mesmo instante não se pode ter 2 coisas no mesmo local, e pode. Mas é que pode mesmo. Aliás, a mecânica quântica é uma coisa todos os dias. E isto, se quiserem, eu posso fazer esta matemática toda e de facto ter uma equação geral da realidade que diz que eu posso ser e não ser no mesmo local ao mesmo tempo. Mas isto é uma grande novidade, não é? Porque houve um pintor que pintou isto, chamava-se Salvador Dalí. Isto é uma natureza morta. As naturezas mortas são de objetos inanimados. Já agora lembrei-me do Raul Soldado, que tinha muita graça em privado, e que uma vez num jantar, que a gente tinha uma tertúlia que era a mesa dos 24, a única coisa que fazia era jantar à quinta-feira. Enfim, era uma acabada de energúmeno nos anticorpos. E às tantas, o Raul Soldado, estávamos a falar de natureza morta, de espírito, também tinha lá inteiro. E ele disse, eu conheci uma pessoa que tinha tanta simpatia pelos outros, quando ia ao museu e vinha uma natureza morta, deixava um cartão com peças. Ele tinha muita graça em privado, mas tinha muita, não era histriónico. Vamos contar já agora, me lembrei, uma vez estávamos a falar e alguém dizia, o frontal casou com uma minhota. E ele, com a cabeça dentro da sopa, disse, ele sempre teve a mania das nórdicas. Deus o tenha em lugar. Mas este quadro, que é uma natureza morta, está lá algum objeto parado. Está lá alguma coisa morta. Ele, aliás, chamou-lhe Still Life Fast Moving. Aquela faca está parada. Está morta. O único objeto que não podia estar parado, e está é a andorinha. Portanto, pode ser e não ser no mesmo local e ao mesmo tempo. Mas quando a gente faz, assina. Isto é a assinatura do homem que escreveu a primeira gravática japonesa. Isto é assim que faziam os artífices. E eu trago-vos aqui uma coisa que é ilegal. Que são os grafites do P.O.S.A.T. Eu tenho fotografias boas. Não vos vou mostrar aqui as boas, porque isto são dedicatórias que as pessoas que o construíram à família, declarações de amor, e depois vim a saber que não há nenhum satélite que vá para o espaço que aqueles que o fizeram não tenham escrito mensagens com um estilete no duro. Este que, pronto, é aos meus pais, filhos, não sei o quê, nós o que fazemos, deixamos a assinatura. Claro, se o seguro soubesse, não tinha seguro. Mas não sei. E às tantas, nós, isto é o P.O.S.A.T., é o Guilherme Cardoso, do João. E isto, fomos. E alguns 12 estiveram noutro planeta. Um deles chama-se Buzz Aldrin, e quando esteve cá comigo, que eu fiz muita amizade, a única coisa que ele quis foi ser fotografado junto ao Vasco. Eles sabem que são quem vai ficar na história. Nenhum destes presidentes dos Estados Unidos ninguém vai ficar. Ele vai. E como é que é um astronauta? Um astronauta, eu vou-vos mostrar como nunca viram. Um astronauta é isto. É alguém que está a preparar o corpo para o horror da viagem. Porque não é um horror. Está com medo. Está a preparar-se para enfrentar curva. A NASA, graças a Deus, ainda anda a os seus astronautas antes. E isto é uma coisa que hoje dá para pensar
quando a gente fala de empreendedorismo. É que empreender também é da beira, quando se diz o que é empreendes, enquanto uma pessoa está a fazer o que ele está a fazer. De modo que, o que é que ele vai fazer? Olha que a minha avó, quando eu estava cabisbaixo, me fazia, que era, perguntava-me o que é que empreendes? O que é que te massa? O que é que te empata a vida? Este empatar a vida também é empreender. Note muito cuidado com o empreendedorismo. Estamos a trazer gente muito apreensiva. E o que a gente tem que fazer é fazer o que está a fazer o astronauta, que é atirar a sombra da frente. O que é que tem a sombra? Porque isto paralisa. Por isso, ombra vai full. Vai-te embora, sombra. Quando se ouve ombra vai full, isto é meio caminho andado para nós sermos capazes de fazer a nossa vida sem medo. Mesmo com medo, podemos-a fazer de uma forma tranquila. Porque no final, desde que acredite, e às tantas ele vai acreditar, no momento em que acreditar, ele percebe, crede ut intelligere. É preciso acreditar para se compreender. E quando ele compreender, vence a curva do medo e faz a vida. Porque como dos leões, vai ter o conhecimento da certeza, a essência da certeza e a realidade da certeza. E como a dança das abelhas, mesmo a dança das abelhas, para dizer onde é que estão as flores relativamente aos azimuth de sol. É zipfiana, no campo de flor. Sendo zipfiana, é humano, é do comportamento humano e, portanto, só nos resta uma coisa: é que siga a vida e siga a dança. Muito obrigado.